A graça de Deus. Amém. Os seus irmãos que vieram aqui nessa noite, uma bênção, estamos aqui, esse momento especial. Eu quero ter com os irmãos. Aleluia. Romanos capítulo 8. Versículos 15. Diz assim a palavra do Senhor: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele mostra a mudança que houve, a mudança que ocorreu no tratamento de Deus com o homem diante da história. O tratamento de Deus para o homem, ele foi um tratamento diferenciado lá no Éden, inigualável até. A criação primeira de Deus, filho amado de Deus, a aproximação que Deus tinha com Adão, cuidado que Deus tinha com ele, as responsabilidades que Deus deu a ele, compromisso que Deus tinha com ele, as palavras que Deus tinha com ele na viração do dia. Era uma intimidade única, real, inigualável, que o próprio Deus não tinha com nenhum anjo. Mas um dia, esta intimidade, um dia, esta proximidade de Deus, ela foi interrompida, porquanto o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão, de Eva, e eles foram expulsos do jardim, não para morrer de uma forma inescrupulosa, mas para eles terem ainda oportunidade de ter uma vida agora com dificuldades. E a partir daí, o homem deixa de ser imortal, como era, passa a ser um ser mortal e corrompido pelo pecado. E tudo que é pecado, tudo que se fala de pecado, separa o homem de Deus. O homem foi se distanciando de Deus, tão próximo que era.
ele se distancia de Deus. E essa distância custou mais a Deus do que ao próprio homem. Então Deus elabora o seu plano, mas Deus não pode fazer com que este plano seja executado de uma hora para outra. A separação foi muito sentida no céu. A separação trouxe consequências terríveis na terra. Então Deus começou a preparar um plano para de novo se aproximar do homem. E todos os planos de Deus, eles não são como nós queremos, como o homem pensa. Todo plano de Deus, ele tem a sua marca registrada. A diferença é que nós queremos as coisas para ontem, e Deus trabalha em processos. Então Deus começou a trabalhar em processos e fez um laboratório na terra, porque o homem não suportaria a aproximação rápida de Deus em pecado. Ele morreria. Como Deus ama e não queria que o homem deixasse de ter a oportunidade de se aproximar dele, Deus então começa a ter um relacionamento com o homem de uma forma diferente. Ele começa a se manifestar ao homem através de circunstâncias, através de uma aproximação que o homem tem que perceber, mas ela vai ser lenta. Então a aproximação ela se inicia quando Deus começa a elaborar pactos. E estes pactos, os pactos com Noé, na questão e na ocasião do dilúvio, que a terra toda é inundada, e Deus estabelece um pacto de preservação, sinalizado pelo arco-íris. E logo após este pacto de Deus com Noé, era um meio de se aproximar, que Deus não iria mais destruir a terra com água, mas salva Noé através de uma arca. Já era um prenúncio, já era uma marca, já era algo para que os homens pudessem pensar, se aproximar. Deus está se aproximando. Então Deus estabelece outro pacto no passar dos anos com Abraão. Esse pacto abrâmico, ele chama Abraão para formar um povo. Então Deus tem um plano, e o plano é formar um povo que o adore, um povo que revele o seu poder e o seu nome. Então Abraão, ele começa a se apresentar e apresentar a Deus depois da sua chamada como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E dessa forma ele pôde entender que algo muito maior do que ele, maior do que a própria família dele, estava lhe proporcionando aquela viagem para conhecer uma nova terra. E ele não sabia para onde iria, mas Deus já tinha um plano elaborado. Era a aproximação de Deus com o homem através
de um pacto em que ele estabeleceria que todos que se aproximassem de Abraão, ou aonde ele colocasse os seus pés, seria dele. E Deus então começa a falar com Abraão e logo transmite isso a Isaac, o seu filho amado. E Isaac, o seu filho, preserva a promessa. Este encontro, essa aproximação, e vem Jacó, e essa aproximação ela é perpetuada, mesmo Jacó sendo um homem com vários problemas. Deus já estava prenunciando que o homem sempre teria problemas. O homem era uma pessoa que tinha se afastado, e Jacó é a personificação de um homem afastado, e que Deus vai lá e se aproxima dele. Não é Jacó que se aproxima de Deus, é Deus que se aproxima de Jacó. O fato é que Deus começa então a programar um povo. Na programação deste povo precisava de uma nação, e Jacó então era o escolhido de Deus. Esse Jacó, que era meio que colocado de lado pelo seu jeito, pela sua maneira de agir, ele agora, na presença de Deus, ele chama os seus filhos, e cada um filho se transforma numa tribo que se converte das 12 tribos de Israel. E daí Deus forma uma nação chamada Israel. E quando Deus chama essa nação logo é escravizada. O plano de Deus, ele é só entendido por pessoas espirituais. E quem não é espiritual não vai entender. O povo que Deus ama agora está sendo escravizado. E passam apenas 1, 2 anos, mas 400 anos no Egito. O fato é que agora o Egito está poderoso. É a terra que tem tudo. Só que Israel está lá por um motivo a início de bênção, com José, habitando nas melhores terras, como as terras de Gósen. Agora eles se veem de novo escravos, presos, e agora eles estão envolvidos em trabalhar forçadamente para os egípcios. E assim passam muitos anos. Mas Deus já tem um plano preparado quando há uma grande controvérsia numa lei terrível que o rei, o imperador, o faraó, coloca que as crianças que nascessem dos hebreus fossem mortas. Ele estava vendo o povo de Hebreu crescer muito. As crianças tinham que ser mortas, e nesse trabalho de morte nasce uma criança chamada Moisés, a qual daí Deus já tem um plano para transformar esse homem em outra aliança, em outro pacto mosaico, que é um pacto que faz fazer desse homem, que também é à primeira vista um dos filhos de Faraó, adotivo, é tirado do meio do Egito por querer fazer as coisas a seu modo na hora errada. Vai embora para as terras de Midian e fica lá mais 40 anos. Com
Com 40 ele vai e fica lá mais 40. Com 80 anos, Deus leva ele até um lugar em que ele vê uma sarça, no Monte Sinai. No Monte Horebe. Isso é o Monte Sinai. E lá estava uma sarça ardendo em Moisés. Chega para perto e uma voz sai do meio do fogo. Moisés, não te chegue para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Moisés fica perturbado, ele não sabe o que está acontecendo, e ele diz: o que tu quer? Eu quero que você agora volte para de onde você veio, para libertar o meu povo do Egito. Chegou a hora, eu preciso continuar o meu pacto. E Moisés, ele conhece a Deus através desta visão, mas ele já conhecia a Deus através dos seus pais, mas não tão íntimo, não tão próximo. Ali ele percebe por que ele foi salvo nas águas do Nilo. Quando todas as crianças estavam morrendo, ele estava sendo salvo pela filha de Faraó. E com todas as ressalvas e respostas negativas, Deus não aceitou as suas negativas e não aceitou as suas desculpas. E ele foi enviado para o Egito, para ali então ele libertar o povo de Israel que estava escravizado. E liberta com muitos milagres que vocês sabem, qualquer desenho infantil mostra sobre como Israel saiu do Egito. O fato é que quando ele sai do Egito, ele sai para a terra da conquista, para a terra da promessa, que é Canaã. Mas eles não sabem, mas Deus sabe, que havia entre a promessa e Canaã 40 anos de deserto. Pois a vida é assim, não é como nós queremos. Há processos que precisam ser vividos, e esses processos são para as pessoas entenderem, não só eles, mas para as gerações que viriam, que é Deus quem comanda o universo, e Deus está no controle de tudo. Aleluia. Que Deus sabe o que faz e nós não sabemos de nada o que fazemos. E faz com que Moisés ele chegue e seja o grande profeta, o maior profeta de Israel. Até hoje é considerado assim. E Moisés ele tem o privilégio de ser guiado por Deus e revelado a ele como que o tabernáculo seria feito no deserto para adorar a Deus. Deus então se aproxima do homem através do tabernáculo, através do sacerdócio. É uma maneira lenta, ano a ano, de Deus se aproximar. E todas as vezes que Deus se aproximava, Deus se manifestava de uma forma. Para Moisés, Deus se manifestava como o Jeová, aquele que cura, o Jeová Rafá. Para Moisés, ele se manifesta como um nome impronunciável, que depois os homens colocaram algumas vogais e deram o nome de Yahvé, porque era muito impressionante aquele nome. E se alguém ousasse falar o nome dele da maneira que ele era escrito, eles imaginariam que morreriam. Então acrescentaram um nome,
E o nome dizia, Yahvé, significa eu sou. Então Deus se revela agora, se aproximando mais do homem, como eu sou. Ou seja, eu sou tudo que você precisa para atravessar esse deserto. Não vai te faltar nada, e não faltou. A roupa não envelheceu, o sapato não envelheceu. Quando precisavam de sombra, tinha a nuvem. Quando precisava de uma luz, tinha o fogo, a coluna de fogo de noite. Quando queriam água, a rocha botava água. Quando precisavam de carne, quando eles vinham do mar. Glória, aleluia. Deus cuidava do seu povo, Deus se aproximava deles, mas a cada momento que Deus se aproximava, ele tinha um nome forte: é o Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai, o Senhor Altíssimo, aquele que é mestre, aquele que comanda, aquele que ordena, aquele que faz e não muda recado. Glória, aleluia. E Moisés sabe agora que Deus está com ele. E Deus vai manifestando na vida de Moisés e no povo do deserto os seus nomes paralelos. Deus vai se aproximando. Ó Moisés, quando você precisar de cura, eu vou ser o seu Jeová Rafá. Quando você estiver em guerra, eu serei o Jeová que se quer. O Senhor que é a nossa bandeira. Aleluia. Quando você estiver passando por dificuldades e você estiver precisando de justiça, o Jeová em si se apresentará. Quando você estiver aflito e precisar da minha presença, você me chama, Jeová chamar, eu estarei lá. Aleluia. Quando você precisar ser apacentado, que o povo seja cuidado, eu serei o Jeová Rui. O Senhor é o nosso pastor. Então Deus se manifesta de várias formas para Moisés e vai se aproximando de Moisés, e o povo de Israel vai ouvindo aquilo, e Deus vai começando a mostrar a Israel aquele povo que ele era com eles. Então Deus se manifesta e fala para eles: olha, agora eu vou me aproximar mais de vocês. O tabernáculo está pronto, Moisés? Tá. Os homens inspirados pelo Espírito Santo já fizeram o tabernáculo, Moisés, já fizeram. Então agora, Moisés, eu vou me dar dentro. Aleluia. Eu vou me aproximar tanto de vocês que eu vou te apresentar no tabernáculo, tá bom? Tá bom, Deus. E quando eu quiser falar contigo, Moisés, eu vou te chamar e tu vai estar lá. E eu vou falar contigo no tabernáculo. O tabernáculo é a minha casa, Moisés. E quando todos virem que você estará aí no tabernáculo, Moisés, a minha tenda, a minha presença, todos verão que eu sou contigo. E sendo contigo, eu estarei com eles. Glória, aleluia. Deus se aproxima. Deus se aproxima cada vez mais. Deus se aproxima através dos profetas. Deus se aproxima através de Davi, escrevendo seus salmos. Deus se aproxima e promete um Emanuel. Deus conosco. Aquele que vai estar com vocês. É uma promessa longínqua que eles pensam que vai acontecer rápido, mas não é, porque Deus é um Deus de processo. Aleluia. Aí, um belo dia, um belo momento, Deus se aproximando, lá em Belém nasce uma criança. E Deus se fez carne, e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. A encarnação de Jesus acontece. Glória, aleluia. Deus não apenas fala com o homem, mas
começa a viver entre os homens. Aleluia. Ele agora começa a revelar-se não como El Shaddai, não como Elohim, como Noé o conhecia, ou como Adão conhecia, o Criador de todas as coisas. Agora Deus quer se revelar mais próximo e fala: olha, eu estou aqui no meio de vocês, mas eu quero ser, sempre quis me revelar como me revelei lá no jardim. No jardim eu era pai, e eu quero voltar a ser pai de vocês. Aleluia. Precisou esse processo todo, Deus precisou. Então Deus, ele se revela agora como pai, e ele diz, ensinando isso através de Jesus, a oração do Pai Nosso. Porque Deus já havia se manifestado na palavra Pai, lá no Velho Testamento, através de Isaías. Mas quando Deus trata a palavra Pai lá em Isaías, não está falando com uma pessoa individual e nem com um relacionamento. Ele está falando da nação, que ele é o Pai, porque foi ele o Criador de Israel. Agora não. Agora é diferente. Agora Deus, ele ensina através do seu Filho. Olha, quando vocês forem orar, vocês digam assim: Pai Nosso. Glória, glória. Essa palavra Pai não é mais El Shaddai, não é mais Elohim, não é mais Adonai, não é mais um nome forte, poderoso do Antigo Testamento. Agora, o nome Pai é Abba. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Agora o nome Pai é Abba. Abba não é um nome hebraico. Abba não é um nome grego. Abba é um nome aramaico. O que é então? O que Deus está falando? Deus está dizendo: olha, eu me manifestei a vocês como Criador, eu me manifestei a vocês como o grande e poderoso Deus, eu me manifestei a vocês como aquele que poderia fazer qualquer coisa por vocês, mas agora, eu quero me manifestar a vocês como o Pai de vocês, o protetor de vocês, quem cuida de vocês, quem protege vocês, quem sustenta vocês. Eu vou ser o seu Pai. E quando vocês orarem, aprendam do meu filho, Pai Nosso. Abba, ou seja, papai, ou seja, paizinho. Não, vocês não vão me tratar com medo de mim, como tratavam os sacerdotes, como tratavam os patriarcas e os grandes e os primeiros homens de Deus. O medo, aquela reverência última muito grande, aquele temor que ultrapassava qualquer coisa, que nada podia estar além de Deus. Deus era tudo. Agora Deus quer se manifestar, não somente do lado de fora, mas dentro do coração do homem, como um Pai presente. Ou seja, não apenas um tratamento de pai, oh pai, não, mas papai. Quando você fala papai, quem foi criado e chamava o pai de papai? Eu fui criado assim. Minha família hoje, até hoje, quando falo do meu pai, que já morreu, a gente fala papai morreu. O papai era assim, mamãe era assim. Então nós temos esse cuidado. E Deus queria trazer para o coração do homem. Jesus está ali. Ele está ensinando com a sua vida. E ele ensina somente 3 anos e meio. Que o pai dele é tratado por ele como papai, paizinho, pai querido, pai amado, papai. Aleluia. É diferente de você chegar e falar, Elohim. É diferente de você chegar, olha o Shaddai,
atmosfera é outra agora. Deus está mudando porque Deus está se aproximando. A intimidade está chegando. Deus está dizendo: eu quero me aproximar do homem e da mulher, mas eu quero me aproximar, não que eles tenham medo de mim, mas que eles tenham um coração voltado para mim, um coração que me entendam e saibam que quando eles se aproximarem de mim, eu quero saber todos os seus segredos, mais de qualquer coisa e serviço que eles possam fazer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai ter, Deus sabia que ia ter gente que ia querer fazer muita coisa na sua casa, que queria ser, e queria cantar, e queria pregar, e queria ser e fazer há muita coisa dentro da igreja. Deus sabia, mas Ele estava interessado naquelas pessoas que pudessem ter no coração aquela intimidade e expressar todo o seu ser e dizer: Glória a Deus. meu papai. Glória a Deus, aleluia. É diferente. Verdade. Isso demorou anos, séculos, milhares de anos, até chegar a nós. Hoje nós podemos fazer isso, chamar Deus de papai, mas olha, Deus se revela através de Jesus, e Jesus então começa a ensinar, e lá quando ele está perto de morrer, ele faz oração lá no Getsemane. Quem se lembra? Pai, eu sei que tudo tu podes. Tu tem poder de fazer qualquer coisa. Tu tem poder de fazer qualquer coisa. Basta de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia, seja feita a tua vontade. E quando ele fala Pai, ele não fala Pai, Pater, que é o grego. Ele usa a palavra Abba, Paizinho. Aleluia. Meu íntimo, Glória, aleluia. meu Pai. E ele está falando isso para que as pessoas ouçam e vejam que há uma intimidade. O que Jesus faz e fala, ele quer que todos que o seguem, que se chama cristão, façam e vivam. É assim que é o Evangelho. Aí, ele não é apenas aquele Senhor, não é apenas o Salvador, mas ele é Senhor. Ele não é apenas o Todo-Poderoso, ele não é apenas o Emmanuel, aquele que está Deus conosco, que foi ensinado para Isaías. Não, ele é o Senhor. Abba. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, papai, paizinho, intimidade, proximidade, sem medo, sem nenhuma religiosidade, porque acaba aquela história pelo favor do povo, acaba. Ele quer acabar com a religiosidade. Ele quer que se aproxime dele e diga: papai, ei, papai, papai, eu não fiz certo. Papai, abre o coração. É o que Deus exige, é o que Deus precisa. Ele não quer que você seja mais do que você é, ou que você não seja o que você nunca foi. Ele quer que você seja justamente essa pessoa que você é agora. Mas não, se entrega a Ele. Coloca tudo no altar e diga: papai, eu não posso, mas tu pode. Papai, eu não consigo, mas tu consegue. Papai, eu não tenho, mas tu tem. Papai, cuida de mim. Eu não posso nem cuidar de mim. Eu tenho uma família para cuidar. Aleluia. Glória, aleluia. Aleluia. E esse Deus, então, começa a falar mais próximo. Jesus Cristo morre, ele ressuscita e vai para o céu. O Evangelho continua sendo pregado. Um belo dia, um homem perseguidor do Evangelho, com carta branca para matar os cristãos, ele recebe uma revelação de Deus.
uma luz brilha do céu mais forte do que o sol do meio-dia, ele cai. E ele pergunta logo: quem és tu, Senhor? Porque a voz saiu do céu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a voz dele foi clara e rápida: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, quem tu persegue. E Paulo, ele vai cego. 3 dias ele fica naquela cegueira, e Deus usa um servo comum chamado Ananias, que está orando, e Deus revela a ele. Deus é Deus de revelação. Essa palavra mostra que Deus ainda revela. Aleluia! E é no Novo Testamento, porque tem gente que não vê mais em revelação. Glória a Deus, aleluia. Deus revela. Deus se revela a Ananias, e Ananias vai lá aonde Paulo está, de acordo com o que Deus falou. E lá onde Paulo estava, Ananias chega e fala: quem que está aí? Ananias, o Senhor Jesus que se apareceu no caminho de Damasco revelou a mim para vir aqui e orar por você, para que essas escamas dos seus olhos caiam agora. Aleluia! E ele ora. Ele ora. E olha, ele falou mais ainda para você. Falou: olha só como uma pessoa, irmão, incógnita, uma pessoa que ninguém tinha conhecimento, que não estava no rol de nenhum profeta conhecido. Não era Ágabo, não, era o Ananias, aquela pessoa que quase ninguém dava nada por ele, mas Deus falou com ele. Vai lá e fala que ele vai sofrer muito pelo meu nome. Aleluia! Glória a Deus. Assim como eu falei com ele lá no caminho de Damasco. Na mesma hora que Ananias olha, as escamas caem. E ele abre os olhos. Fala comigo, ele abriu. Ele abriu E percebeu e percebeu o Evangelho que o Evangelho de Jesus de Jesus tinha chegado na vida dele. Aleluia! Glória a Deus! E ele começa então a trazer a palavra, o conhecimento que tinha sobre o Cristo que haveria de vir. Ele percebe que é o Jesus que ele viu, que ele ouviu que tinha morrido, pessoas tinham morrido perto dele. Ele tinha guardado a roupa das pessoas que tinham matado Estevão. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele fala: olha, eu não sou digno de estar aqui, eu era perseguidor, mas agora eu vou pregar o Evangelho. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu não vou deixar de pregar o Evangelho. O Evangelho vai ser a minha bandeira. E ele começa a ensinar. Chega um momento, num dia, ele então recebe a revelação. Deus fala com ele: fala para a minha igreja Glória a Deus, aleluia. que eu vim, passei esse tempo todo para revelar a eles que eu sou o Raba deles. Aleluia! Eles não podem ficar sem saber disso. Eles não podem viver sem saber disso. Eles não podem viver sem saber que eu quero a intimidade deles, que eu percebo neles o desejo que tem de me adorar. Eu quero que me adorem, mas com verdade. Eu quero que me adorem com sinceridade. E quando trabalharem para mim, trabalhem com humildade, sabendo que eu estou ouvindo, eu estou vendo, eles estão me servindo. E como alguém me serve, nunca será sem recompensa. Aleluia! Glória a Deus! Haverá sempre uma recompensa para quem adora a Deus de verdade, porque a entrega é insubstituível. Eu não posso me entregar pelo meu filho, eu não posso me entregar pela minha esposa,
Cada um tem a sua vida na presença de Deus. E cada um deve entender que Jesus veio ensinar que Deus Todo-Poderoso é o nosso Abba. Glória, aleluia. É o nosso paizinho. Aleluia. Não, fala para o meu povo, não ter medo. Fala para o meu povo, não ficar preocupado. Eu estarei abençoando a vida deles. Eu estarei operando na vida deles. Eu estarei fazendo com que haja uma adoção. Fala comigo, adoção. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito de que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que nos torna filhos por adoção. Glória, não quero que aleluia. vocês me adorem, não quero que vocês adorem a Jesus, eu não quero que vocês adorem ao meu Pai com medo, preocupação que os antepassados serviam e seguiam. Eles tiveram a oportunidade deles, daquela forma que eu queria me revelar, eles fizeram e me adoraram. Agora eu quero ser mais íntimo de vocês. Glória, aleluia. Eu quero que vocês sejam meus filhos. Jesus está falando aqui, olha, o Pai quer que vocês sejam seus filhos. Clame, Papai. Vocês agora são adotados. Vocês agora estão enxertados. Vocês agora pertencem à nova família. A família de quem tem Deus como um Papai. E nesse momento, Paulo percebe que aquela obra da cruz, que quando o véu se rasga de cima a baixo, deu acesso total a mim e a você, de ter Deus como Pai, sem medo, não tem mais condenação, estamos livres, sem medo. Aí você vai entender o louvor do Fernandinho. Aí você vai entender que ele está falando. Não é medo das coisas, é medo de se encontrar com Deus. É medo de ser tratado por Deus como assim uma pessoa pecadora. Não, por quê? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e o sangue de Jesus nos dá acesso ao Deus Todo-Poderoso. Agora esse Deus Todo-Poderoso não é mais aquele que nós achávamos, oh meu Deus, agora é nosso Pai. Glória, aleluia. E quando você tem intimidade com o teu Pai, quando você tem intimidade com o Pai, você não tem medo de nada. Eu estava com meu pai uma vez num barco. Eu era pequeno. E o barco, o vento estava batendo muito forte. E o vento batia para lá e para cá, com muita tempestade. Era uma tempestade que surgiu de repente. Era anunciada, mas achavam que podia chegar em terra. Mas o vento por estava na minha gente. E a tempestade bateu. O meu pai falou assim: olha, era pequeno. Tinha uns 8 anos de idade, eu vinha sempre para Angra, e barco de pesca é o nosso transporte. Ele disse para mim assim: ei, vocês estão com medo? Fica tranquilo, logo vai passar. Aquele vento acalmou todo mundo que estava chorando até, era uma tempestade feia. O barco estava sendo todo. E quando o barco está sem todo, a chuva que vem, ela bate. Quando a chuva de sudoeste, ela vem forte. Quem sabe de tempo sabe. E dá medo, porque escurece tudo. Aí aquela voz saiu lá da casa de Leme: ei, fica tranquilo, que vai passar logo. E deu 10 minutos, o vento passou. Esse é o tratamento que o nosso Deus tem
acredite em mim. E quando você crê diferente daqueles religiosos que tratam Deus como inacessível, você começa a perceber que a vida poderia ser muito mais fácil. Você começa a perceber que a vida poderia ser muito mais tranquila para a gente. Você começa a perceber que você poderia ser muito mais santo. Porque a dureza faz você, em vez de ficar santo também, te endurece. Te escraviza no medo. Aí você fica com medo. Não posso fazer isso. Eu não posso usar isso. Não posso. Então, o céu se fecha. As orações não são respondidas, porque não há mais simplicidade. Não conheço mais Deus que o meu Pai. Ele é o Deus do Velho Testamento, todo-poderoso. E todo-poderoso, agora, ele está olhando para mim e dizendo assim: ei, eu sou teu Pai. Você, pastor, ei, não sou teu Pai, eu sou teu papai, mas não tenho nome. E ele diz assim: ei, eu sou teu Pai, teu amigo, eu estou contigo, fica tranquilo, eu vou cuidar de tudo. Glória a Deus. Ponto. Aí Paulo ensina para a gente que nós devemos ter Deus como nosso Pai. Agora não vivemos mais como servos. Não vivemos mais fazendo as coisas obrigado para Deus. Fazemos com liberdade. Fazemos por gratidão. Fazemos porque Ele merece. Quem não faz as coisas? Meu Pai mandou eu fazer isso aqui, eu vou fazer. Mas quantas vezes não fizemos? E tivemos medo porque entendemos que se eu não fiz, meu Pai vai pegar. E vai me pegar e me dar uma surra, não é? Só que Deus não faz isso. Deus disciplina. E a disciplina de Deus, ela é proveitosa. A disciplina de Deus, ela é maravilhosa. Ela não mata, ela dá vida. Aleluia. Eu estou na presença de Deus aqui, eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Glória, aleluia. Agora, nós não somos mais inimigos de Deus, porque nós achávamos que éramos, quando errávamos, ou quando fazíamos, Deus não olha mais para mim. E agora a coisa ficou aí. Eu quero dizer para você que nosso Deus é muito maravilhoso. Ele é nosso Pai, Ele cuida, e Ele Pai perdoa. Aleluia. Agora Ele sabe quando nós estamos sinceros ou não. E se eu não estou sincero na presença dele, sabendo Ele me conhece por todo e sabe que eu vou errar de novo. E eu estou dizendo, já com o pensamento, eu vou errar de novo amanhã, eu vou estar aqui pedindo perdão de novo. Ele vai olhar para mim e vai dizer, pensa que me engana, eu vou vir. Me engana, eu conheço você. Eu sei que tu não presta. Eu sei que tu é carne. Eu sei que tu é uma pessoa que tem muitos pensamentos. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de julgar e apontar dedos. Conheço você de outros tempos. Conheço você. Mas olha, quero dizer para você, desse jeito que você é, eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Esse amor, ele vai trazendo uma santidade, ele vai trazendo uma pureza. Olha só a diferença. Enquanto antes, qualquer coisa que me trazia uma palavra negativa, me trazia revolta, me aproxima. Agora, me aproximo. Quando você entende, era isso que Paulo cansou de falar nas suas cartas. Quando você entender o que é o Evangelho, e o que Jesus Cristo fez, e o que Ele quer de você e de mim, você vai dizer:
Deus. O que quer dizer isso, pastor? São duas palavras sobre Deus. Deus, nosso Pai, mas Jesus, ele veio ensinar para a gente que assim como ele ensinou para os discípulos, como ele tratava o Pai, e como os discípulos deviam tratar o Pai, está dizendo para nós hoje, assim os pais devem tratar seus filhos. Não perturbar os seus filhos, não trazer confusão para eles, não trazer problema para ele mais do que ele já tem na sua juventude, adolescência, porque nós somos craques em levar problema para o filho. O filho tem problema, você aumenta. E tem um problema ali, o nosso filho diz, mas o papai. Porque nosso filho tem medo de falar com nós. Porque se falar conosco tudo que tem no coração, nós vamos achar ruim. Nós vamos julgar eles. Nós somos os primeiros a condenar. Os primeiros a colocar ele no banco. Os primeiros a disciplinar. Ei! Os primeiros a deixar ele 1 ano, 2 anos, fora de comunhão. Então os nossos filhos criaram medo de falar de nós, mas Jesus ensina nesta noite que assim como ele nos ensinou os discípulos a chamar o pai dele de papai, como ele chamava, os discípulos também chamassem e eles criassem esse exemplo da vida de cada pai. Aleluia. Porque o pai não é apenas aquele que sustenta, mas aquele que cria caráter renovado. É aquele que dá uma dignidade. Algumas decisões, sim, é verdade, tem mais que criam sozinho, é verdade. E sim, e muitas vezes esses filhos são uma bênção, é verdade. É exceção. Mas o pai presente é a mesma coisa de Deus presente, tu vai entender? Pai ausente é a mesma coisa de pai de Deus ausente. Veja só, pai ausente, o que pode causar? Alto índice de criminalidade, alto índice de drogados, alto índice de divórcios, separações dos filhos. Porque eles tiveram um referencial, uma referência. O pai se torna uma referência, como Deus é a minha referência. Quem tem Deus como sua referência? Então, glória a Deus aqui. Eu me sinto falar contigo nessa noite, Pai. Seja referência dos teus filhos. Ah, Pai, mas pastor, eu errei. Não. O dia que Jesus purificou a tua vida, o sangue dele já me purificou. O teu filho vai entender. Você agora não vai recordar o filho, o que você sofreu, as dores que você teve, os problemas que você teve, as disciplinas que você teve. Muitas vezes em casa, você não vai contar os seus filhos. Não! Seu filho precisa de amor, de cuidado, de carinho, de proteção. Nos momentos que mais eles tiverem amedrontados, você será criança também. Glória a O que serve pai só por condições? O que serve pai somente quando as pessoas não têm, quando se tem dinheiro? Quando não se tem dinheiro, o pai está sem condição nenhuma de pagar alguma coisa boa para a família. Ele não pode chegar em casa com a cara de uma Kombi 69. Não! Ficou lá fora a dificuldade financeira, ficou lá fora a bronca do patrão, ficou lá fora a situação diversa em dentro de casa, sorriso se abriu. Oh família, eu estou aqui, eu sou segurança de você. Papai, mas não tem isso. A mãe diz, mas não está faltando isso. Deus proverá. Oh, minha.
Não pode fazer passar esse cálice. Papai, eu fiz. Meu Senhor está transformando em gotas de sangue mesmo. Meus glândulas estão esquentando na minha pele. O sangue está cortando nas minhas vestes e me chão. Olha que lindo eu sou. Mas papai, Senhor, que se eu tenho que trouxe essa devoção. Aleluia. Não seja sempre aquela voz adversa, aquela voz negativa, não! Muitas vezes você não concorde. A melhor palavra é o silêncio. Ele é o teu básico. E a palavra do Pai. Meu Paizinho.
abençoados. Entendam que a porta da graça da terra, por isso tem sido abençoados que não tem compreensão.